De volta com Ponto com News, hoje recebendo a psicóloga Carolina Neves. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Tem muita gente que deseja emagrecer, que está com sobrepeso, que está obeso e até que ponto essa parte psicológica afeta e pode até prejudicar o nosso desejo de emagrecer. A gente vai conversar sobre isso com a Carol. Carol, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ronaldo, obrigada mais uma vez aqui, né? Satisfação pra gente, Carol. E me diz uma coisa, então, as nossas emoções podem afetar o quanto emagrecemos ou o quanto não emagrecemos? Isso, justamente, né, Ronaldo? A gente percebe o seguinte, a pessoa que está aí com sobrepeso ou com obesidade, isso já é considerado uma doença. A questão da obesidade de hoje é uma doença. E ela tem multifatores, né? O psicológico é um deles. Então, quando a gente fala da questão de emagrecer, né, de reduzir peso, a questão emocional está intimamente relacionada. Então, as nossas emoções, elas afetam diretamente esse nosso, digamos, desempenho, como o corpo responde. Justamente, né? Não dá pra gente desligar a mente do corpo, eu sempre falo isso para os pacientes. Então, o que se passa no corpo é reflexo da mente, o que tem na mente também é uma questão que está se passando no corpo. Então, eu estou obeso, estou com sobrepeso, o que está acontecendo, além, né, da questão emocional, tem outras coisas, mas o que se passa no meu emocional que está refletindo no meu corpo? Então, por exemplo, uma pessoa que está num momento difícil, um momento complicado de vida, uma situação familiar, alguma coisa parecida, fica mais tenso, fica mais ansioso, aumentou a tensão emocional no nosso aparelho psíquico, eu preciso descarregar. O que muita gente faz é usar alimentação. A alimentação, por quê? Que funciona como uma forma de descarregar. Preenche, dá sensação de relaxamento. Depois que eu me alimento em excesso, geralmente, dá aquela sensação de plenitude, né? Sim, então, sim. Descarreguei emocionalmente ali e me sinto bem. Por um momento, né? Depois de umas 2 horas, baixou o alimento, fez a digestão, aí vem a culpa, percebi que minha ansiedade voltou, né? Então, muitos usam a alimentação, a comida, como uma forma de aliviar a tensão emocional. Olha que coisa. E nesse modo de vida que a gente tem hoje, estamos sempre correndo muito, às vezes um tanto estressados, esse estresse, essa agitação, ela também pode afetar? Sem dúvida, Ronaldo. Quando eu estou com a mente ocupada, isso também é um aumento de tensão emocional. E não sobra aí espaço para eu pensar, por exemplo, como eu vou organizar o meu dia e colocar o meu exercício, colocar um momento de reflexão, colocar um momento onde eu possa ali parar e refletir sobre o que eu estou fazendo. É muito automático. Então a gente nem vê o quanto come na hora que está se alimentando. A gente nem vê que passou do tanto que eu já deveria ter parado, né? Passou do que estava ali no cardápio, por exemplo, da nutricionista, e eu continuo comendo. Então, perde-se a consciência, às vezes, da quantidade, né? Sim, perde-se. Por quê? Né? É o que eu falo para as pessoas que eu costumo atender, que tem essa queixa de emagrecer, não consigo emagrecer. A gente tem 2 fomes. Uma é a fome física, é aquela que já está doendo mesmo, preciso do alimento para o meu corpo sobreviver naquele dia. Se eu comer a quantidade correta, tá tudo certo. Se eu comer a menos, eu vou ter uma fraqueza. Se eu comer a mais, eu vou engordar. Então, por que eu já comi o que eu precisava, que a nutricionista colocou no meu cardápio, e eu continuo querendo comer? Aí já não é mais uma fome física, a gente fala de uma fome emocional. Essa fome a gente só supre com questões emocionais. Então, se eu estou ansioso, se eu estou na correria, se eu estou num dia a dia muito preocupando aí, né, me preocupando com algumas coisas, eu não consigo ter essa noção do limite. O que era para o meu corpo sobreviver e o que agora já é uma coisa que eu estou descarregando emocionalmente. Então tem gente que sente fome e não está com fome. Isso mesmo. Isso é meio maluco. Isso mesmo, né? Então as pessoas chegam lá, não, mas eu sinto uma fome terrível. E aí a gente para e pensa juntos. Essa fome toda não é só fome física, ela tem um valor emocional. Eu preciso descarregar tudo aquilo em alguma coisa e eu tô achando que aquilo é fome. Eu não consigo dar o significado exato que não é fome, é uma questão emocional. E como que a pessoa consegue identificar essa fome que não é física, ela é emocional? Porque eu conheço pessoas assim, né? Você nota que a pessoa comeu ali,
né? Às vezes até comeu relativamente bem, e dali 1h30, 2 horas no máximo, precisa comer alguma coisa. Já estou com fome, né? Preciso comer alguma coisa. Como que a pessoa pode... Aí às vezes você até comenta, fala, não, mas olha, eu acho que você comeu agora há pouco, isso não é fome. Isso, né? Perde-se essa noção, Ronaldo, pela questão da pessoa não parar para uma autorreflexão. Quando ela para pensar, poxa, mas acabei de comer, por que eu tenho a sensação de fome novamente? Ela precisa investigar e saber que isso não é fome, ela tem que dar esse significado. Então, por que alguns perdem isso? Porque não param para refletir. Eu me alimentei agora há pouco, será que eu preciso novamente? Ou se eu me alimentei, por que eu estou achando que eu estou com fome? Estou comendo o alimento certo, né? Estou na hora certa? Ou é um hábito beliscador porque eu estou ansioso? Gostei dessa história de hábito beliscador. Isso, e tem muito. O hábito de beliscar é porque eu preciso, em algum momento, estar com a questão do mastigar, né? As pessoas falam, mas eu tenho que mastigar alguma coisa. Isso é tensão emocional. Quando eu estou mastigando, eu estou liberando fisicamente essa tensão emocional e dá a sensação de que agora está tudo certo, já me preenchi, estou bem, mas isso é emocional. Então, o que eu digo para eles é o seguinte, a gente precisa entender o que vai funcionar para essa tensão emocional ser liberada de uma forma correta. Então, a gente fala de vias de satisfação. O que é uma via de satisfação? É quando eu uso uma via que vai liberar corretamente aquilo que não está me fazendo bem. Se eu estou ansioso, se eu estou meio deprê, se eu não estou bem hoje, se eu estou preocupado, né? São todas questões que a gente precisa eliminar da nossa mente, senão não vai suportar, a nossa mente tem um limite. Eu preciso usar uma via. As pessoas, né, têm o costume de usar a via do alimento. E por que o alimento, né? Então a gente para pensar em terapia justamente isso. Mas por que o alimento? Podia ser tantas outras coisas. Sim, sim. O alimento é uma coisa que desde que a gente nasce, ele foi introduzido e vai se criando uma memória afetiva. Então o bebê está chorando porque é a forma que ele se comunica, mas ele não sabe se é de fome física ou se é de uma questão emocional. Cadê minha mãe? Onde que eu tô? Sim, ele não sabe diferenciar, ele só chora. E a mãe entende aquilo como uma fome. Ela vem com o peito, leite quentinho, ele mama, percebeu que ficou bem. Registrou ali o quê? Quando eu não estou bem, eu como, passa. Aí depois, né, e subsequentemente na vida, festa de aniversário, que marca as crianças. Bolo, salgadinho, docinho, refrigerante, tudo em grande quantidade para uma coisa que é um dia dele, para comemorar um dia dele. Seja, quando há comemorações, come-se, né? Come-se. Fim de ano, Natal, Páscoa, né? Isso vai sendo registrado na memória. Então, chega na vida adulta, que não é uma coisa muito fácil, né? A vida adulta tem aí seus percalços e tem seus remanejamentos. Chegou na vida adulta, não se sente muito bem em alguns dias. O que ele entende, o que ele vai buscar na memória? Para eu ficar bem... Isso acontece até de maneira inconsciente, né? Algumas vezes sim, né? Para ficar bem, o que ele tem Comida. Na memória é a alimentação. Então recorre à comida até porque é uma coisa fácil, né? Todo mundo tem, se eu não tenho em casa eu vou ali, compro, já consigo aliviar a tensão, vamos dizer assim. Mas até essa questão, eu trabalho com os pacientes no seguinte segmento, né? Por que isso não é uma coisa que resolve? Justamente porque depois de 1 hora, 2 horas, né, que fez a minha digestão, a ansiedade voltou. Eu volto a me sentir mal. Então não é uma via que realmente me satisfez. Eu tenho que usar vias que sejam aí muito mais eficientes, né? E o que poderia ser então? É aí que a gente vai encontrando formas. Um bom exercício, um exercício que não seja feito simplesmente porque eu quero emagrecer, vou fazer qualquer coisa. Fazer uma atividade por prazer. Por prazer, né? Fazer uma atividade que me distraia, que me recompense, que me deixe bem, né? Lazer. Então as pessoas pensam, ter um tempinho para si. Lazer, para quê? Eu estou trabalhando tanto, não preciso disso. O lazer, ele é essencial.
Tem pessoas que precisam de 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez por mês, às vezes dá conta. Tudo depende da demanda emocional de cada um. Mas o lazer, ele também resolve muito. Então, se eu não estou bem, eu saio com alguém, eu vou conversar, vou assistir um filme. Quando eu volto, eu estou diferente, eu estou preenchido. Que é a sensação que o alimento dá, de preenchimento, né? Só que é uma coisa mais duradoura. O alimento não. O alimento ele passa, fez a digestão, passou e voltou a ansiedade. Se eu fiz um bom lazer ou um bom exercício, eu consigo esperar mais tempo, me preencher por muito mais tempo para poder fazer de novo. Muito bem, são dicas para você que está acompanhando a nossa conversa nesta manhã para entender o quanto as emoções afetam e às vezes prejudicam você a perder peso. Carolina, muito obrigado pelas dicas, pelas orientações. Eu acho que esse é um papo que vale continuar. Valeu mesmo, Sim, viu? Sim, eu que agradeço, Ronaldo. Obrigada. Nós conversamos com a Carol Neves, falamos hoje sobre esse tema que é tão importante, né? Muitas pessoas hoje sofrendo, né, para perder peso e às vezes não percebem que o psicológico pode afetar, pode interferir e a pessoa às vezes não perde o peso que gostaria de perder.